Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Bom, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 em diante. Vamos lá? E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É uma questão mundial, tanto no tempo de Jesus quanto nos tempos de hoje. Quando vai ser o fim? Quando acontecerá de fato todo o fechamento do quadro de Deus, do propósito de Deus, desde a criação até a última vida nessa terra, até a última matéria ser transformada nessa terra? Quando então vai acabar? Quando então será o tempo do fim? É uma pergunta até dos próprios discípulos que estavam ali diante de Jesus e caminhando com Jesus. Então ele, que é a verdade, começa a responder essas questões, esses questionamentos que estavam ali no coração dos discípulos e está também no coração de muitas pessoas, e são muitas linhas e são muitas filosofias acerca do fim. Uns vão para o lado das ciências, outros vão por lado da filosofia, outros vão por lado de uma fé manipulada, outros vão para a verdade que Jesus deixou estabelecido. Mas o que de fato vai acontecer? Se Jesus é a verdade, ele deixou isso bem claro, então tudo que ele expressa é a verdade, é a exatidão de todas as coisas. Então ele deixou claro acerca de todas as coisas, e exclusivamente e em específico aqui no fim dos tempos. Olha o que ele vai falar. E Jesus respondendo diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Fica ligado, fica esperto, porque haverá muita conversa, haverá muitas direções para tentarem apontar o fim dos tempos, que está chegando, que vai chegar, que é em tal data, que vai acontecer tal dia. E Jesus está falando: acautelai-vos, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, para que mas ainda não é o fim. Todos os rumores de guerras, as guerras, todas essas coisas vão acontecer, já estão acontecendo há um bom tempo. Só que isso não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, mas ainda não é o fim. O mundo está acabando, é muita desgraça, é muito terremoto, é muita fome, é muita peste, mas ainda não é o fim. Jesus está falando que não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Você já tem ouvido falar dessas coisas? Fomes, terremotos, pestes, nações contra nações, reinos contra reinos? Mas é claro que você já tem ouvido falar. Mas todas essas coisas, olha o detalhe de Jesus aqui. Gente, o evangelho é simples. Olha o que Jesus está falando. Tem várias linhas teológicas acerca de Mateus 24, mas vamos meditar no que Jesus está deixando claro pela inscrição, independente da cultura da época, independente do pensamento religioso da época. É uma verdade que é viva e eficaz, independente do tempo a qual ela venha a ser professada. Qual a dificuldade de nós entendermos a descrição de Jesus se um bebê que acabara de ler, agora começar a ler estes versículos, ele vai entender? Porque Jesus simplifica para a gente entender.
Então o inimigo cria na nossa mente várias linhagens teológicas e que vai ser assim, que vai ser assim, para que nós venhamos ficar confundidos, mas Cristo é bem claro e específico acerca de todas as coisas, e aqui nesse momento em específico, os tempos do fim. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso é, eu sempre estou falando aqui, a marca de um cristão genuíno. Ele será odiado pelo mundo, ele será perseguido pelo mundo e muitos serão até mortos. Então, no tempo do fim, isso será de uma forma mais tensa, gente. A perseguição a um cristão genuíno, gente. Não é simplesmente dizer eu sou cristão, falando um cristão genuíno. Um cristão genuíno, nessa última hora ele vai ser odiado. Muitos vão morrer, muitos vão ser odiados por causa do nome do Senhor. Nesses tempos, muitos serão escandalizados e trair-se-ão e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, é uma marca deste mundo, no final dos tempos, essa marca que Jesus está deixando claro, ó, muitos se odiarão uns aos outros, amado. É um desenho do nosso Senhor Jesus Cristo para os últimos tempos, as quais nós já estamos vivendo, né? Mas não esqueçamos, um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Nesse tempo, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Afirmativa de Jesus. Vão surgir muitos falsos profetas que vão enganar a muitos. Afirmativa. Vão surgir muitos falsos profetas que vão enganar a muitos. Vamos repetir de novo para entrar? E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Jesus não está especulando, Jesus está afirmando pela sua onisciência, a sua onipresença. Eu estou afirmando que no fim dos tempos vai surgir muitos falsos profetas e muitos serão enganados por ele. Paulo dá ênfase a essa pregação de Jesus, Pedro também, todos os apóstolos, melhor dizendo. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, a prática do pecado, o amor ao pecado, o amor na sua essência esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O amor vai esfriar, haverá perseguição, haverá morte, mas este evangelho do reino de Deus, a qual Jesus descrevera e deixou estabelecido através dos seus santos apóstolos, ele vai ser continuado sendo pregado. Ele vai sendo pregado até vir o fim. Ele vai ser pregado em todo o mundo até vir ao fim, como testemunho, gente. Uns vão converter, outros, infelizmente, vão rejeitar esse evangelho e automaticamente serão condenados. Amém? Que a palavra de Deus possa, de fato, ser aceita pela nossa alma tão carente de Deus. Que nós possamos aceitar o evangelho como ele é, para que sejamos transformados por Deus, pelo seu Espírito Santo e pelo seu reino. Amém? Graça e paz seja contigo. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo estudo.